A primeira vez que eu soube da existência de tal conceito, de tal prática, foi através de uma mensagem que eu recebi em 2018. Nela, uma pessoa compartilhou a seguinte história. Dois esotéricos, médiums espíritas, sendo que um deles dizia se comunicar com habitantes de outros planetas, cada um usando seus meios, afirmaram que a deusa Afrodite era casada em espírito com a tal pessoa que mandou a mensagem. Naquela época, fiquei espantado com tal alegação. E como bom cético, fiquei desconfiado até do relato por si mesmo, mas dei alguma resposta do que eu achava do assunto. Contudo, recentemente, ao perambular pela internet, eu descobri que existe um certo movimento dentro do neopaganismo e do ocultismo, que é o de alegar ter uma vida romântica com deuses de qualquer panteão. E claro, que os deuses gregos não ficariam de fora. E eu me pronuncio sobre o tema porque toca naquilo que me é mais caro, as divindades helênicas. Obviamente, essa prática chegou ao Brasil. Ao que parece, ainda está de uma forma um tanto tímida ainda. E fui pesquisar quais, então, seriam o embasamento dessas pessoas para as alegações delas. Sem entrar muito ainda na questão de saúde mental, frequentemente levantada por pessoas que buscam rebater tal conceito, tal prática. De modo geral, os adeptos do God Spousing, ou esposamento divino, se baseiam mais em suas próprias experiências supostamente espirituais, nutridos por conceitos de fenômenos místicos semelhantes relatados em algumas culturas. Então, de acordo com uma entrevista dada ao site Wild Hunt, alguns dos fenômenos utilizados para alegarem, não ser uma prática inventada na modernidade são o relato de uma mulher, Ida Craddock, de 1918, que dizia ser a esposa terrena de um anjo. O erotismo presente no Cântico dos Cânticos judaico, onde o povo judaico e o Deus deles são retratados como amantes. Depois, mais um relato do cristianismo novamente, são lembradas figuras como Santa Teresa de Ávila, nascida em 1515, e Margery Kempe, de 1373. Elas expressam suas próprias experiências estáticas, fundamentando o amor divino no erótico. Kemp descreveu uma visão em que Jesus a encoraja a encará-lo como seu esposo quando estiver indo para a cama. E mais recentemente, em 1711, tem-se o beato Bernardo Francisco de Hoyos de Senha, que descreveu um casamento gay místico com Cristo. Depois é citada a experiência estática no sufismo, que é um misticismo islâmico, onde se fala sobre um envolvimento erótico com o divino. É citado também o conceito hindu de devoção apaixonada envolvendo deuses pessoais, que é o caminho de Bhakti. O voodoo haitiano, onde determinada classe de espíritos geralmente se casam com humanos em um ritual, fornecendo apoio emocional e proteção espiritual aos seus cônjuges humanos, bem como cuidados mais tangíveis, como oportunidade de emprego. E por último dessa lista, na prática pagã contemporânea, há a longa história de prática de alta magia, devotada à convocação de espírito para fins sexuais, e a sexualidade explícita da missa gnóstica de Crowley e o divino corporificado no grande rito de Gardner. E por fim, onde mais nos interessa aqui, quando chegam na hora de citar referências do mundo grego sobre o assunto, a única fonte é o quê? A mitologia. É comum, talvez por herança judaico-cristã, as pessoas interpretarem os mitos de forma literal. Confundem mitologia com teologia. E há milênios os gregos já ensinam que os mitos são simbólicos, alegóricos. Um dos poucos sites americanos que buscaram bases gregas para o God's Pausing simplesmente usou um poema chamado Dionisíaca de um mitógrafo grego chamado Nonos, já no século V da nossa era. Só que, de novo, são mitos. Eu acho curioso não utilizarem a seu favor o sagrado casamento entre a esposa do rei e o deus Dioniso durante o Festival das Antestérias.
o que, para mim, denuncia a clara falta de conhecimento da realidade religiosa dos gregos e aquilo que poderia chegar mais perto de alguma crença deles. Que é comum as pessoas também confundirem mito grego com uma crença grega. A Antestéria é um festival primaveril de 3 dias dedicado a Dioniso. Num desses dias, num rito fechado como nos mistérios, a rainha se unia a Dioniso, possivelmente representado pelo próprio rei. Uma união simbólica que visava transmitir às mulheres e à terra de Atenas todo o poder fecundante e fertilizante do deus da natureza vegetal e do poder vital. Contudo, não é difícil imaginar que esse ritual seja a sobrevivência de costumes antiquíssimos, porém mantidos, como quase tudo que diz respeito à tradição ritualística grega. Sempre se buscava preservar o que os antepassados legaram, mesmo que novos sentidos pudessem ser dados a tais práticas milenares. Contudo, essa celebração não pretendia ser uma simples satisfação pessoal e nem permanente. É um rito de fertilidade que visava o bem de toda a terra. E depois, a vida continuava, sem alegar envolvimento romântico permanente com Dioniso pelo resto da vida, como se de um cônjuge humano se tratasse. Também acho curioso que não usam como base, talvez a única alegação dos tempos históricos sobre ser visitado pelo divino, ter relações e ainda gerar uma criança, que são os rumores que rondavam Alexandre o Grande. Plutarco, na sua obra sobre Alexandre, não sem ceticismo, uma dose de ceticismo, compartilha que o seu pai, o pai dele, Filipe, uma vez espiou pelo buraco da porta e viu Zeus deitado ao lado da sua esposa, sob a forma de uma cobra. E foi quando Alexandre já estava grande que a sua mãe contou a sua pretensa origem divina. E mais tarde, Plutarco também relata que, enquanto fora da Grécia Alexandre se gabava de sua suposta origem divina, nas terras gregas ele era mais contido sobre o assunto. Será por quê? O problema que levanto não é da devoção pessoal e apaixonada que podemos sentir pelos deuses. Eles são esplêndidos, é fato, e nos atraem por sua beleza cósmica. A questão é ir longe demais, alegando práticas sexuais com os mesmos deuses, como se fossem seres humanos, porque a mitologia demonstra, entre aspas, que é possível. Os adeptos desse esposamento divino afirmam ter praticamente uma vida conjugal como se tem com um humano qualquer. Enquanto na tradição helênica os deuses são compreendidos como grandes reis e rainhas, repletos de excelência, os relatos desses supostos esposos dos deuses reduzem os deuses a figura que parecem personagens de filme da sessão da tarde ou do site pornográfico Xvideos. Mitologia não é teologia. São narrativas sagradas? Sim, porém simbólicas. Alegorias para qualquer coisa que a imaginação queira enxergar. Sem querer entrar muito em questões filosóficas, até porque eu já tenho um vídeo específico sobre a natureza dos deuses, segundo a tradição helênica. Os deuses gregos não são pessoas, eles não são almas desencarnadas também. São potências, apesar de poderem assumir forma humana e serem cultuados através dela. Eles são os bem-aventurados e Homero já dizia isso. E isso só foi super enfatizado, recebeu um hiperfoco pelos filósofos. Essa bem-aventurança suprema significa que já possuem tudo do que necessitam e não precisam buscar nada, muito menos satisfação sexual com meros mortais, que hoje nasceram, amanhã já estão morrendo. No helenismo, quando se fala de uma relação erótica com o divino, não é sobre fazer sexo com os deuses, é no sentido de desejar. Eros é um desejo, tá? É no sentido de desejar o belo. Nós desejamos nos aproximar dos deuses, excelentes em beleza e poder. Somos atraídos por eles nesse sentido. Eros entendido como a reação diante daquilo que é belo, segundo o site órfico Hellenic Gods. Existe na religião helênica ritos estáticos, com êxtase, em celebrações principalmente devotadas a Dioniso, que é um tipo de transe coletivo. Outros tipos de relações entusiásticas também eram possíveis, e alguns relatos famosos envolvem as ninfas, que são seres divinos da natureza, e os ninfoleptes, que seriam os devotos de ninfas, e que se uniam nesse frenesi, nessa relação de transe e tal. Mais tarde, no neoplatonismo, a ideia de retorno ao uno, ou à unidade cósmica, é um conceito presente nesse círculo filosófico. Essa ideia se robustece.
E aí depois, num certo setor do neoplatonismo, tem a teurgia, que visa, através de ritos, né, rituais específicos, buscar essa reunião com o divino. Mas também não chega a ser nada parecido com o God Spousal. Particularmente, eu gosto de ilustrar a nossa relação com os deuses da seguinte forma. Imagine um lugar fantástico na natureza, pleno de vida e beleza. E você decide querer participar e sentir com mais profundidade essa energia vibrante. Assim é quando a gente reverencia os deuses de modo mais íntimo, na maioria das vezes, e também não esquecendo que eles podem abranger experiências temíveis para o julgamento humano, como morte, dor e perda, em nome da ordem do cosmos. E nós que vamos até eles, nós precisamos deles, não o contrário. Então, se eu não acredito nas alegações de tais pessoas casadas com os deuses, o que penso sobre isso? Buscando não querer dizer que estão mentindo sobre suas vivências, não todos pelo menos. Na tradição helênica e mesmo de outros povos, se sabe que existe uma multidão de seres espirituais e não seria sem razão propor que muitas pessoas sejam enganadas por criaturas disfarçadas de deuses antigos. E, em último caso, pode se tratar sim de condições psiquiátricas envolvendo alucinações, esquizofrenia ou algo do tipo. E por fim, mais uma vez, mitologia não é teologia. Eu gostei particularmente de um exemplo dado pelo autor do blog Story Heaven. Ele é grego, tanto de tradição quanto de nascença. Ele cita o mito de Leda, que era uma rainha de Esparta e foi visitada por Zeus na forma de cisne. No final ela gerou crianças, mas ela botou 2 ovos. Você acreditaria na literalidade deste mito?